Irmãos, nós vamos ler Êxodo 33, verso 2. Ontem nós lemos Êxodo também, então nós estamos numa sequência, aí o povo está caminhando pelo deserto, né? Nós ontem falamos muito sobre os mandamentos, Êxodo 19 e os mandamentos que estão em Êxodo 20. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler a partir do verso 1, tá? Yahvé orientou Moisés: vai, sobe deste lugar, tu e o povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que te prometi com um juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: eu a darei à tua descendência. Enviarei adiante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu, contudo, não subirei no meio de ti, porquanto és povo insubordinável, de dura cerviz. E caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras, pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Só até aqui. Senhor, nós louvamos o teu nome, te glorificamos pela sua palavra, Senhor, e pedimos que o Espírito Santo possa nos trazer a revelação, a mensagem nessa tarde, através de alimento preparado na eternidade para todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, isso é uma sequência. Moisés já havia quebrado ali as primeiras tábuas da lei, que foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Ele, quando chegou lá embaixo, que viu o povo que tinha feito um bezerro de ouro, né? E ele então dirigiu-se à figura do bezerro que o povo havia confeccionado e destruiu-o no fogo. Em seguida, triturou-a até reduzi-la a pó miúdo, que espalhou na água, a que fez todos os filhos de Israel beberem. Moisés ficou muito triste, né? Inclusive Arão, seu irmão, contribuiu, foi envolvido ali pela pressão do povo para que se construísse um bezerro de ouro. E por aí nós ontem falamos sobre a quantidade de ouro que o próprio povo do Egito deu para Israel quando eles foram sair de lá. Deus moveu o coração deles para que eles dessem joias e riquezas, para que o povo não saísse de mãos vazias. Uma pequena compensação pelo pagamento dos 430 anos que eles foram escravizados. E a palavra nos fala também acerca das joias, do que eles estavam levando, o que eles usaram, as joias e os enfeites. Olha que interessante. A partir daquele momento que o povo soube que Deus não iria com eles, ia mandar um anjo, né? Mas esse anjo seria a presença do próprio Deus. Mas eles queriam Deus. O coração deles se voltou a querer Deus. Mas eles eram muito rebeldes e Deus, até por precaução, porque Deus é inacessível ao mal, mas vendo qualquer falha do povo, Deus poderia fulminá-los e exterminá-los. Fez a promessa, né, de que o anjo os levaria a uma terra que mana leite e mel. Irmãos, mas como que uma vaca pode dar leite no meio do deserto? São os milagres de Deus. Quando eu fui a Israel, a vaca recordista, nós fomos num lugar, num estábulo lá que tinha umas vacas, ficam em tendas, elas ficam em tendas com ar condicionado no meio do deserto. O alimento vai até elas ficam ali estabuladas, quietinhas, né, numa temperatura razoável, e o alimento vai até elas não pastam, não saem pastando por grandes extensões igual nós fazemos aqui, né? Meu pai foi pecuarista, eu sei muito bem como é que funciona isso, né? Você vai comprando alqueires e mais alqueires de terra, calculando em 10 cabeças por alqueire, né?
Mas não pensa em estabular, não pensa em fazer um negócio tecnicamente muito mais viável. Você põe no estábulo, faz as capineiras e ali você trata do gado. Tem uma despesa a mais, mas é muito mais rentável. Quando eu fui, a vaca recordista de leite, produção de leite lá em Israel, dava mais ou menos 50 litros de leite por dia, em 3 ordenhas. Irmãos, Israel hoje já tem vaca que passa de 100 litros de leite, em 3 ordenhas. É algo assim impressionante. E a gente vê que a promessa de Deus está se cumprindo. Mas Israel não tem floresta, não tem aquela floração para ter tanto mel. Como é que funciona isso? Por que Deus falou, né, leite e mel, prometeu leite e mel no meio do deserto? Porque o Deus que nós servimos, meu irmão, é um Deus de milagre. Se tivesse muita floresta, se tivesse muito capim para tratar das vacas, seria muito fácil. O que nos faz valorizar mais e mais o que Deus faz por nós é exatamente do deserto, onde ninguém espera produção nenhuma, o Senhor fazer produzir vacas com praticamente 100 litros de leite, e produzir mel no lugar onde nem árvore nem flor não tem. Mas tem as tâmaras, os pés de tâmara, e um dos tipos de mel que Israel produz é o mel de tâmara. A tâmara é extremamente doce, muito doce. E uma vez eu até comprei para experimentar. Eu vi lá uma propaganda de mel de tâmara. É maravilhoso, é delicioso. Sabemos que tem mel também. Nós conhecemos a história de Sansão, quando Sansão matou um leão. Depois ele voltou lá a Tira, aquela cidade em que ele foi casar com uma filisteia. Ele ali tinha uma colmeia dentro daquele leão ali, da carcaça do leão. Então nós sabemos que também tem abelhas, mas é uma referência à produção de maravilhas que Deus faz tirando do deserto. E assim também nós podemos entender que nós, mesmo sendo fracos, pecadores, como um deserto, a areia pura. Quantas pessoas são como areia pura? Eu mesmo, E o Senhor tira de nós leite e mel, nos faz produzir leite e mel através da sua graça, da sua bênção. Não por nós não somos nada. O dia que a vanglória sobe a cabeça do homem, acabou. O homem deixa de ser instrumento nas mãos de Deus. Isso é muito perigoso. Mas aqui ele faz uma outra promessa: a terra que eu darei à tua descendência perpetuamente. Enviarei adiante de ti um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Ele não fala nos filisteus. Os filisteus não estavam ali. Prestem bem atenção como que isso é importante. Hoje os filisteus estão lá na faixa de Gaza, na região que eles chamam ali também de Cisjordânia, e dizem que estão ali há milhares de anos, que eles são nativos dali, são descendentes até dos cananeus. Mas e os filisteus? Não, aquele Yasser Arafat, quem é mais antigo aí, se lembra bem do Yasser Arafat, ele falava que ele era descendente dos cananeus, mas não tem sentido. Isso não tem sentido. É apenas uma retórica para tentar dar valor a tudo aquilo que eles tentam ludibriar o mundo com as suas palavras, especulações, e até mesmo através de um poder muito grande que os árabes têm hoje, através do petróleo, implantar aí um povo dentro de Israel, numa terra que o próprio Deus deu. Levítico 25, 23, Deus nos fala muito claramente que aquela terra é dele. Aqui mesmo ele fala que daria, que seria com o povo e daria ao povo, daria a descendência do povo, a terra que prometi com juramento. Deus prometeu com juramento, meu irmão, Abraão, Isaque e Jacó, daria a sua descendência. Então,
É muito interessante porque o Senhor faz essas promessas. E ele fala que não vai com o povo, para não punir o povo, que é um povo de dura serviço, insubordinável, por tudo o que o povo viu. Olha que coisa impressionante. O povo que viu o mar se abrir, viu Moisés tocar na rocha e a rocha sair água pura, muita água, né? As águas amargas ali em Mara, né? Moisés também lançou um pedaço de pau dentro daquelas águas e elas ficaram, se purificaram, ficaram potáveis. Quantos milagres! Um povo que viu cair maná toda manhã, codornas, mas esse povo continuava querendo voltar para o Egito, né? Falando coisas contra Deus. Qualquer dificuldade que se levantava para eles, eles murmuravam. E Deus... É interessante que quando nós estamos com um problema, nós temos um intercessor, que é Jesus Cristo hoje, né? Nós temos um advogado que, não, pai, perdoa, né? Ele está pedindo perdão, mas naquela época era um tratamento direto do homem com Deus. Por isso que Deus puniu tantas situações. Eles não tinham o advogado que nós temos hoje, que é o próprio Jesus. E em outra situação, quando eles assustaram de que Deus não iria com eles, por esse motivo, desde a saída do Monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar as suas tradicionais joias e enfeites. Olha que interessante, eles pegaram os costumes lá dos egípcios, usavam joias, usavam enfeites, né? As pinturas também deviam ser semelhantes, né, ao que eles faziam lá no Egito, né? As pinturas das mulheres, até mesmo trajes. Irmãos, quando nós nos convertemos, quando você se converte, quando eu me converti, o Senhor foi trabalhando comigo aos poucos, né? A conversão é um ato e um processo. O ato é quando você abre o coração e fala: sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Mas você não muda de uma hora para outra. O Senhor vai te moldando, vai lapidando aquele diamante aos poucos, vai lapidando, vai dando a condição, né, para que ele possa ir se adaptando às coisas de Deus. E assim, você vê, eles já tinham saído há tanto tempo lá do Egito. Mas agora que eles abandonam esses adornos, né, essas joias, esses enfeites desnecessários. Para que adorno? Para que joias? Era um costume do Egito, mas o Senhor não se agrada dessas coisas. Parece que é um texto de Miqueias que fala sobre isso, né? Então o Senhor foi tirando esses costumes deles, foi tratando com eles aos poucos. Lembram que eu falei que a lei é comportamental? Veio para lavar o homem por fora. O homem foi aprendendo a se comportar para chegar na terra prometida. Mas aí Moisés fala uma coisa maravilhosa. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Eu vou ler um pouquinho antes aqui. Moisés roga a companhia de Deus. Moisés argumentou diante de Yahvé: tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Ao que Yahvé lhe respondeu: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Então Yahvé declarou a Moisés: farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. E Deus foi com eles com uma presença maravilhosa. Era uma nuvem durante o dia, e essa nuvem protegia, né, do forte calor do sol, né, um calor abrasador durante o dia, né, um sol abrasador que queimava, mas aquela nuvem, a presença de Deus em forma de uma nuvem, e que ao anoitecer, exatamente
Porque o dia em Israel, irmãos, ele muda mais ou menos às 6 horas da tarde. É quando aparece a primeira estrela no céu. Então, quando aparece essa estrela, o sacerdote acende o candelabro, acende uma das velas do candelabro. E quando ele acendia essa vela do candelabro, aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo. Não era a nuvem que ia embora e vinha uma coluna de fogo, não. Não é isso não. É a presença de Deus como uma nuvem na necessidade do dia e uma coluna de fogo na necessidade da noite. O Senhor é aquele que atende todas as nossas necessidades, meu irmão. Deus é aquele que mandou o seu filho, seu único filho, para que pudesse passar por tudo que passou. Ninguém mais passou pela cruz, viu, irmãos? Ninguém. Intercessor, só Jesus. Tá? Só Jesus. Aquele que veio, morreu por vocês e pode perdoar os seus pecados. Não existem sócios nisso que Jesus fez. E o que ele fez não serviu para promover os outros. Jesus fez mostrando para nós que a nossa salvação depende individualmente de cada um. É claro que um pode ajudar o outro a conduzir através da palavra, através de louvores, através de instrução, até mesmo de repreensão no espírito, para que as pessoas, um ajude o outro a crescer na fé para caminhar na direção da tão grande salvação. Mas a salvação é individual. A decisão é exclusivamente minha, sua, que está nos ouvindo. Portanto, essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Que onde você for, chame a presença de Deus para ir com você. E certamente a resposta do Senhor é: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Seja sempre o Senhor, Deus, a nossa companhia, Jesus, o nosso mediador, o único mediador entre o homem e Deus. Isso está na palavra. Nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Isso é necessário ler a Bíblia para crescermos na graça e no conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Quão difícil é, Senhor. Vamos ouvir. Esse é um dos meus funcionários lá da KGB, tá?